Eu caí diretamente com a cabeça. O crânio rachou desde a parte de cima até a base do pescoço, na verdade por todo o crânio até o pescoço, e havia sangue jorrando pelos meus ouvidos. Meu amigo que estava lá literalmente segurou meu corpo sem vida nos braços e chamou uma ambulância imediatamente. Eu fiquei inconsciente imediatamente e permaneci em coma por 18 dias. Na verdade, deram um prazo de cerca de 15 dias para que eu resistisse. Chegaram até a declarar clinicamente minha morte cerebral. De repente, eu estava olhando para mim mesmo, mas não era exatamente eu. Eu estava olhando para o meu corpo. Era como se eu não estivesse mais dentro daquele corpo. Era apenas um corpo, como uma luva, era muito estranho. E rapidamente cheguei à revelação de quem é o céu. E o céu não é um lugar distante. Quando eu estava no céu, foi simplesmente indescritível, porque o Jesus que encontrei era um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar aqui na Terra antes. É claro que todo mundo vai dizer, mas Gabe, você não dizia ser cristão? Você frequentava igrejas, estudou numa faculdade bíblica, mas isso não importa. Eu não conhecia Jesus, porque o Jesus que encontrei está além das palavras. Desculpe, eu sei que existem filmes, séries e atores, alguns deles com certeza têm boas intenções, mas eles não fazem justiça a ele de verdade. E especialmente hoje, em 2025, apresentamos Jesus como se fosse um tipo mole, um cara passivo que só segue a cultura. Eu não encontrei esse Jesus. Eu encontrei um Jesus que não estava brincando. Seus olhos simplesmente me cativaram. Imediatamente eu estava em casa e soube que não ficaria com ele por muito tempo. Foram poucos minutos, talvez nem isso. E depois de ficar com ele me mostrou algumas coisas que eu vou compartilhar aqui pela primeira vez nessa entrevista. Algumas revelações. Eu tinha acabado de me formar no colégio bíblico e estava perseguindo aquilo que eu achava ser o meu ministério na época. E era assim. Mas eu estava buscando muitos objetivos que eu tinha traçado, ao mesmo tempo em que via Jesus mais ou menos como alguém a quem eu deveria alcançar, como um ideal a ser atingido, em vez de realmente entender quem ele era de fato. E, sendo honesto comigo mesmo, ainda que eu odeie admitir, Jesus ainda era uma religião para mim naquela época. Era uma tradição a qual eu precisava me adequar. Então foi justamente em um dia normal, 25 de outubro de 2021, cerca de um dia antes de eu completar 21 anos, um mês e um dia antes disso, quando eu estava correndo com meus amigos num skate elétrico. Sempre tenho que especificar que era elétrico, porque se eu simplesmente entrei em coma por 18 dias por causa de um skate normal, essa não seria uma história tão interessante, certo? Mas, pelo menos era elétrico. Eu sei que pode não parecer tão ruim assim, mas na verdade eu não estava andando com sabedoria. Eu não estava usando capacete e estava a cerca de 48 km por hora, então eu pulei um pequeno buraco no meio da estrada e saí voando do skate, caindo diretamente com a cabeça no chão. O pior lugar possível. Eu caí diretamente com a cabeça. O crânio rachou desde a parte de cima até a base do pescoço, na verdade por todo o crânio até o pescoço, e havia sangue jorrando pelos meus ouvidos. A parte mais grave foi que meu pulmão falhou. Basicamente eu parei de respirar. Segundo os médicos, eu fazia cerca de uma respiração a cada 60 segundos, se é que fazia alguma coisa. Meu amigo que estava lá literalmente segurou meu corpo sem vida nos braços e chamou uma ambulância imediatamente. Eu fiquei inconsciente imediatamente e permaneci em coma por 18 dias. Nos primeiros 3 dias foi natural, e depois ele passou a ser induzido medicamente. Posso entrar em mais detalhes sobre isso depois. Mas de qualquer forma, o hospital ligou imediatamente para os meus pais na Virgínia e disse que eu não tinha nenhuma chance de sobreviver. Na verdade, deram um prazo de cerca de 15 dias para que eu resistisse. Chegaram até a declarar clinicamente minha morte cerebral. Poderia-se dizer assim. E essa foi a realidade enfrentada por todos aqui na Terra. Tenho a ressonância magnética porque adoro mostrar às pessoas evidências reais do que eu estou contando. Não é uma história gerada por inteligência artificial. Eu não estou lendo um script do ChatGPT agora para ninguém. Sempre quero esclarecer isso porque vivemos numa época em que as experiências próximas da morte têm sido distorcidas e comercializadas demais. Isso me deixa muito irritado porque, como alguém que realmente viveu uma experiência tão real, não me surpreende que o inimigo esteja tentando deturpar tudo e fazer isso virar algo dele. De qualquer forma, quero deixar claro que essa é uma história verdadeira, com provas reais. Vou enviar também uma foto do meu corpo deitado na cama do hospital. Me colocaram no 7º andar, que é onde geralmente levam as pessoas quando já não há esperança. Também é o andar onde ficam os pacientes mentais mais graves. Metade dos pacientes ali eram literalmente amarrados, porque era o setor psiquiátrico. E foi lá que eu fiquei. Fiquei na UTI por cerca de 18 dias e depois fui transferido para o 7º andar, porque eles disseram que não havia mais esperança.
Mas enfim, no momento do acidente, eu caí exatamente com a cabeça no chão. Foi na curva da casa do meu amigo, que ficava a cerca de 1 quilômetro de um lago. Estávamos andando de skate, descemos até o lago, demos a volta e voltamos. Era uma grande curva à direita. Enquanto eu corria com meu amigo no skate elétrico, houve um pequeno solavanco no meio da estrada e eu voei do skate e caí com a cabeça no chão. Na mesma hora, foi como se eu não tivesse apenas sido chamado para cima, mas sugado. Essa é a palavra que uso para descrever. Fui literalmente sugado para fora. De repente, eu estava olhando para mim mesmo, mas não era exatamente eu. Eu estava olhando para o meu corpo. Era como se eu não estivesse mais dentro daquele corpo. Era apenas um corpo, como uma luva. Era muito estranho. Nossa, como descrever isso? Era algo totalmente novo para mim ver o meu próprio corpo e, ao mesmo tempo, estar separado dele. O meu eu verdadeiro estava cheio de vida. Mas era um paradoxo, porque eu estava tão cheio de vida, mas ao mesmo tempo olhava para um corpo completamente morto. Era algo impressionante. E eu sabia que tudo ficaria bem. Naquele momento, eu soube que voltaria. Eu orei pelos meus 2 amigos, porque eu sabia que eles passariam por um momento muito, muito pior do que o que eu estava vivendo. Porque eu sabia que eu ia ficar bem, eu tinha uma sensação de que tudo daria certo. Mas eu sabia que para eles seria praticamente um inferno na terra pelo que eles estavam prestes a enfrentar. Então, eu orei por eles, e imediatamente fui sugado para cima. É assim que eu descreveria a situação. Todo mundo sempre me pergunta, então, como era o céu? Para onde você foi? Para onde você foi transportado? Minha resposta imediata é, eu não fui para um lugar, eu fui para onde ele está. Desculpe, eu sei que sou estranho, eu estou tentando colocar isso em palavras em inglês, mas o céu não é um local, o céu é ele. O céu não pode ser descrito por todos os objetos e itens. O céu é ele mesmo. E rapidamente cheguei à revelação de quem é o céu. E o céu não é um lugar distante. Quando eu estava no céu, eu estava em casa. Não era um lugar estranho. Encontrei um Jesus que parecia ter esperado toda a sua vida e toda a eternidade até que eu pudesse estar com ele. Foi algo como, finalmente. Foi simplesmente indescritível, porque o Jesus que encontrei era um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar aqui na Terra antes. É claro que todo mundo vai dizer, mas Gabe, você não dizia ser cristão? Você frequentava igrejas, estudou numa faculdade bíblica, mas isso não importa. Eu não conhecia Jesus, porque o Jesus que encontrei está além das palavras. Desculpe, eu sei que existem filmes, séries e atores, alguns deles com certeza têm boas intenções, mas eles não fazem justiça a ele de verdade. E especialmente hoje, em 2025, apresentamos Jesus como se fosse um tipo mole, um cara passivo que só segue a cultura. Eu não encontrei esse Jesus. Eu encontrei um Jesus que não estava brincando. Seus olhos simplesmente me cativaram. Imediatamente eu estava em casa e soube que não ficaria com ele por muito tempo. Foram poucos minutos, talvez nem isso. E depois de ficar com ele, ele me mostrou algumas coisas. Coisas que eu vou compartilhar aqui pela primeira vez nessa entrevista. Algumas revelações. Mas foi uma experiência indescritível e, novamente, não existe nada igual à sua presença. E eu não precisei me adequar a ele. Não precisei me qualificar para ele. Também não precisei sequer olhar para a lista de todos os meus pecados e erros para saber se eu estava salvo ou não. Ali, diante da presença dele, o meu pecado não apenas não existia. Na verdade, ele nunca existiu. Sei que isso vai ofender algumas pessoas porque elas não vão entender o que eu quero dizer. E, sinceramente, não me importo. E aqui está a verdade. O meu pecado foi pago. Ele foi coberto. Não apenas há 2000 anos, mas experimentei até o dia de hoje que o meu pecado ainda está completamente coberto. E para sempre. Não apenas no passado, mas também no futuro. Eu era justo, não por tudo que eu poderia alcançar, mas porque ele é justo. Eu era como ele é. Isso revolucionou toda a minha teologia, me fez jogar fora cada pedaço da teologia que aprendi antes, e me fez dizer: agora eu quero apenas o que a Bíblia diz, porque antes eu não entendia. Eu estava totalmente convencido de que havia algum engano, que algo terrivelmente errado tinha acontecido. Porque quando Jesus olhou para mim, foi como se o Pai estivesse olhando para Jesus. Eu pensei, meu Deus, será que eu estou em outro universo? Foi simplesmente indescritível, porque ele me amava tanto quanto amava Jesus. Ele me valorizava, me priorizava, acreditava em mim. Ele me via exatamente como via o seu próprio filho Jesus.
Foi tipo, uau! Essa foi minha primeira reação. Não sei como descrever. Isso é algo que explode a mente porque a mente não consegue compreender isso. A mente fica, como assim? Como isso funciona? Afinal, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um amor completo, pleno. E esse mesmo amor pleno se estende a mim. E como transmitir isso para os outros? Como ajudar as pessoas a entenderem como ele nos vê? O amor dele não era apenas uma descrição ou uma ação que ele precisava fazer para tentar me amar. O Cristo que eu encontrei quando olhei dentro dos oceanos líquidos dos olhos dele, cheios de amor, percebi que ele não precisava tentar me amar. Ele é amor para mim. Era como se a própria identidade dele fosse: ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Até mesmo os pelos do nariz dele gritavam que ele me amava. Não vi nenhum catarro, mas se tivesse, até eles diriam que ele me amava. Os seus ouvidos diziam que me amava, os seus cabelos diziam que me amava. As suas sobrancelhas diziam que me amava. Literalmente, cada partícula da sua existência dizia que ele me amava. E ele não podia parar de me amar porque não podia parar de ser quem ele é. Então não era mais algo que eu precisava conquistar ou merecer. Simplesmente era assim. E isso ainda me deixa profundamente humilde, porque Deus agora não é mais alguém que eu consigo entender ou raciocinar com a cabeça. Não é para isso que serve. Eu deveria conhecê-lo com o coração. E isso virou tudo de cabeça para baixo. E sempre me deixa emocionado quando as pessoas me perguntam sobre isso. Às vezes estão num avião, ônibus, conversando com estranhos e alguém pergunta sobre o meu testemunho. Sempre leva um instante para eu voltar mentalmente àquele momento, porque é algo que está completamente fora da minha realidade normal. Bem, anormal provavelmente não seria a descrição certa, talvez extraordinário ou além do normal. Eu vi como cada única pessoa que vem a este mundo não está aqui por acidente. Nenhum dos filhos e das filhas dele que são enviados à Terra existe por acaso. Não foram concebidos aleatoriamente no ventre das suas mães. Eu vi que nada acontece por acaso, nem no céu, nem aqui na Terra. Vi também que há uma conexão entre o céu e a Terra, onde tantas palavras proferidas e cada agente moral com livre-arbítrio na Terra tem muito mais autoridade do que imaginam. E, conforme palavras eram faladas, conforme orações eram proferidas, elas eram confirmadas pela palavra de Deus e concordadas por Cristo mesmo. E essas orações formavam fundamentos, formavam verdadeiras pontes pelas quais o céu podia interagir com a terra. E para mim, especificamente, foi 1 ou 2 dias antes de eles decidirem desligar os aparelhos, antes de me colocarem num respirador artificial, tirando minha voz porque eu já não conseguia respirar sozinho. Foi exatamente antes disso que o Senhor disse: estou te enviando de volta, porque você será a voz dos que não têm voz. Você falará pelas nações, e será resposta às orações de muitos. E ele me mandou de volta através do veículo das orações dos santos. Literalmente eu vi aquelas pontes sobre a terra. Mas elas não eram apenas opiniões oradas, não eram apenas emoções oradas. Eram a palavra de Deus sendo orada por agentes morais com livre-arbítrio. E ele mesmo concordava com essas orações e as usava como instrumentos para executar sua vontade na terra. E foi assim que ele me enviou de volta ao meu corpo. Antes de entrar em mais detalhes disso, quero dizer que estamos vivendo num tempo em que vi no Deus que é amor, que havia certos pensamentos dele, e percebi que ele tinha esses pensamentos em que ouvia uma oração de um dos seus santos e imediatamente tinha a resposta. E então ele criava e projetava perfeitamente um filho ou uma filha que seria exatamente a resposta para aquela oração. E então, ele literalmente jogava tudo na mesa e dizia: agora é a hora de enviar esse aqui à terra. E comandava todo o céu a ficar em posição de atenção porque João estava nascendo, porque Pedro estava nascendo, porque Randy estava nascendo, porque Gabriel estava voltando à terra, porque Julie estava sendo enviada à terra, e todo o céu se alegrava com isso. Vi também que no momento da concepção há uma celebração. As pessoas falam sobre o momento em que alguém nasce de novo, e sim, o céu se alegra, mas essa não é sequer a primeira vez que o céu se alegra. O céu se alegra já no momento em que alguém é concebido, no ventre da mãe.
De qualquer forma, poderia entrar em mais detalhes sobre isso, mas vi como há muita interação entre o céu e a terra, e vi que haveria um grande fogo sobre a terra, mas aqueles que queimarem agora, espiritualmente, não queimarão naquele fogo futuro. Bem, eu vi que o lugar mais seguro em que você pode estar é dentro da vontade de Deus. Vi que os filhos e as filhas que agora se queimam com o fogo do amor dele, que se entregam a esse amor, descansam sobre a sombra do seu abrigo protetor. Vi que, embora venha um grande fogo sobre a terra, aqueles que já queimaram antes com o fogo do amor dele não serão tocados. Aqueles que se queimaram com o fogo do seu amor, que responderam a ele em comunhão, não tentando se tornar bons o suficiente por si mesmos, mas reconhecendo que o sangue dele é suficiente, que ele é suficiente, que o amor dele é suficiente e que descansam na obra dele. É justamente quando descansamos na obra dele, quando descansamos no fogo dele, no amor dele, no sangue dele, que a nossa vida muda. Não porque tentamos mudar nosso comportamento, não porque tentamos pecar menos ou obedecer mais à sua vontade, mas simplesmente porque somos quem somos, porque ele é. Vi também que há pessoas especiais na Terra agora, você, eu, todos que estão assistindo a este vídeo. Não foi por acidente que você chegou até este vídeo no YouTube. O Senhor chamou pessoas específicas para estarem aqui, agora, neste momento, para queimarem por ele e conduzir muitos até ele nestes tempos. Por mais escura que seja a escuridão ao nosso redor, haverá uma grande luz vinda dos escolhidos dele, seus filhos e filhas, que não vão apenas tentar pensar como ele ou pedir ajuda a ele, mas que já estão andando debaixo do seu abrigo, criando não separados dele, mas com ele. Eles estão exercendo a sua autoridade. Não estão tentando obter autoridade, nem tentando ver suas orações respondidas. Eles perceberam que suas orações já foram respondidas. Perceberam que não precisam conquistar a vitória. A vitória já é deles. Ela já está garantida a nosso favor. Esse foi o Cristo que eu encontrei. Eu não precisei ganhar nada. Já havia ganho. Eu nunca poderia perder. Nunca poderia fracassar. E tudo já estava programado para o meu sucesso. Também vi que viria um grande fogo e ele seria caótico. Veremos isso. E vai continuar aumentando. O caos só começou. Mas não temos nada a temer. E essa tem sido exatamente a minha oração desde que voltei. Que as pessoas entendam que o motivo pelo qual ainda estamos aqui na Terra é para que possamos implementar o céu agora. Jesus não orou apenas, Pai, seja feita a tua vontade na terra assim como é no céu, como se fosse apenas um desejo passageiro que ele queria dizer. Ele falou isso com seriedade. Ele realmente quis dizer o que disse. Eu vivi isso muitas vezes. Nós reduzimos a fé a apenas tentar chegar ao céu, como se fosse um cartão de saída grátis da prisão. E essa é uma versão muito barata e manipulada do Evangelho. Porque o Evangelho que eu encontrei não é sobre chegarmos ao céu. O Evangelho e o Cristo que eu encontrei são os que nos mantêm aqui na terra, você, eu, todos nós, para que o céu venha até nós. Para que criamos com nossas palavras, para que exercitemos autoridade com as nossas declarações, para que corramos em direção à tempestade, para que entremos na batalha falando não aqui, não agora, não nesta geração, não neste país. Esta nação é do Senhor, esta família é do Senhor. Eu vi pais colocando em prática a vontade do céu por suas famílias. Vi mães, vovós, vovôs, vi filhos e filhas amadurecendo e recuperando o lugar que o Senhor havia planejado para suas vidas desde o início. Em vez de recuar, nos levantemos. E nesse tempo, eu vi o céu na terra. Eu vi como houve um momento em que Deus tinha muitas criaturas, muitos servos, muitos anjos. Tinha todo o universo, mas ainda não tinha um filho, ainda não tinha uma filha. E ele queria uma família. Claro, ele sempre teve o filho Jesus, então por favor não me entenda errado. Claro que Cristo sempre existiu, antes, durante e depois. Mas ele queria uma raça especial, uma família especial, que não seria apenas amiga dele, mas que seria sua família. Que não seria apenas com quem trabalhar, mas com quem viver, aqueles que ele pudesse levar para dentro da própria casa dele. E então, ele pensou em você, e pensou em mim, e perguntou como posso dar a eles um universo onde possam criar comigo, pensar como eu, falar como eu, e viver em comunhão e unidade perfeitas comigo. Foi por isso que ele nos criou, e a terra em que vivemos. Canal Semeando Vida.
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!